Começa agora na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia. O programa é uma iniciativa do Departamento de Psicologia em parceria com a Rádio Universitária UEM FM 106,9. Como vocês já sabem, nós temos dois canais de comunicação principais para aqueles que querem dialogar com o programa, enviando dúvidas, temas, sugestões, críticas ou perguntas. O primeiro canal é o e-mail e a saúde mental como vai, tudo junto, @uem.br, e o telefone e o WhatsApp 449-9722-7115. Todos aqueles que quiserem encaminhar perguntas, dúvidas e temas e sugestões, fiquem à vontade. Bom, muito bem, no programa de hoje, mais uma vez, eu tenho a grata satisfação de contar com um colega, né? A gente estava até brincando, enfim, a gente fazendo alguma coisa assim juntos, trabalhando juntos, porque de alguma maneira a gente sempre interage nessas redes e nunca teve essa oportunidade. Eu tenho o prazer de contar aqui com o William. O seu sobrenome, William, ele é McCormick, é isso? Falei direitinho? William McCormick. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em filosofia pela PUC do Paraná, é docente do curso de psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná e coordenador do curso de pós-graduação em psicologia clínica da mesma instituição. Eu quero agradecer em nome do departamento, da universidade, muitíssimo obrigado pela sua presença. William, eu vou começar com uma extensa e genérica questão, que ela é ampla de propósito, né, mas é a tentativa de definir saúde mental, né? O que seria saúde mental para as pessoas que estão nos ouvindo? O que uma pessoa com saúde mental, supostamente que tem saúde mental, deveria ter? Para a gente começar, seja bem-vindo. Fábio, é uma honra estar aqui, agradeço o convite, minha saudação a todos os ouvintes, a quem está ouvindo. É uma alegria, né, vê-lo depois de bons tempos de alguns debates. E, bem, né, acho que a gente já começa com uma questão que já levaria aí um bom tempo para a gente destrinchar. Primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de saúde, né? Eu parto, né, de um pressuposto que saúde mental, ou seja, o campo psi, já tem uma grande diferenciação do que nós podemos pensar como estabelecimento de saúde no campo das ciências médicas, né? Por exemplo, campo de cura, né? O que é uma visão de cura e de saúde no campo da medicina, né? Retornar ao organismo como era antes do adoecimento, né? Eu sinto que no campo psi não funciona, né, dessa forma. E indiretamente já posso até começar a responder isso, né? Por exemplo, quem passa por um processo de adoecimento psíquico, um mal-estar, um processo depressivo e tal, o objetivo dele não é retomar, né, a sua psique como era antes do adoecimento, porque isso é impossível, né? Mas sim achar uma terceira via, que não é nem antes do adoecimento, do processo depressivo, pânico, seja lá o que for, e nem o durante, ou seja, uma outra forma, uma outra saída. Aí a gente já começa meio que pensar no que poderia ser saúde mental, tentar dar conta dos nossos sofrimentos, que eu gosto muito de responder também, né, quando você me pergunta, a primeira coisa que me vem à mente eu acho que a gente deveria começar pelo que não é saúde mental, né? Porque todo momento somos bombardeados, né, por conceitos e dicas e sugestões
de uma visão ilusória de saúde mental como ausência de sofrimento, como ausência de mal-estar. Bem, de certa forma, a felicidade hoje em dia já é vendida como isso, né? Ou seja, uma visão ilusória, que eu tenho saúde mental quando eu não tenho mal-estar, quando eu não tenho sofrimento. Eu acho que isso, para quem vive, né, para o ser humano, ele é impossível, né? Principalmente em situações como nós estamos vivendo, ou seja, é um mal-estar generalizado, ou seja, instituir um ideal ilusório que a minha saúde mental depende de não ter mal-estar, de não ter sofrimento, em um momento tão crítico como esse, em si já é extremamente violento, porque eu crio esse ideal que eu vejo nos YouTubers, nas mídias sociais, ou seja, de pessoas super felizes na pandemia, com seus trabalhos, lavando louça. E como eu não alcanço isso, olha que interessante, eu me cobro, eu me culpo, ou seja, eu sou o culpado pelo meu próprio mal-estar, eu sou o culpado pelo meu próprio adoecimento. Então a gente já começa pelo pressuposto de que isso não é saúde mental, ou seja, muito pelo contrário, né? Esse ideal ilusório de felicidade, de bem-estar que é vendido, que é propagado, ele está muito longe, né? Acho que está muito mais próximo de conseguir lidar, né, com os nossos próprios sofrimentos, de conseguir escutar os nossos próprios sofrimentos, nosso próprio mal-estar, de conseguir tentar elaborar isso, né? Não que isso não vá nos fazer sofrer, não vai gerar um certo mal-estar, né? Mas buscar, né, uma tentativa de acolher e dar novas saídas, né, a sofrimentos que são dos mais comuns aos mais intensos, que é o que nós estamos vivendo, né? Perfeito, William, muito obrigado. De fato, eu gosto desse paralelo com o conceito de saúde, né, ampliado, porque por mais que a gente possa se considerar saudável, nunca há esse estado, né, do chamado estado de completo bem-estar físico, psíquico, aquela definição clássica da Organização Mundial. Sim. E realmente a gente entende saúde como um resultado final, né, aquele chamado compromisso com um equilíbrio final. Isso inclui a saúde mental como não sendo possível falar de uma vida psíquica, ausência de preocupações, de medos, né? Isso é muito legal. Bom, William, eu falei para você no comecinho, antes de a gente começar a gravar, que a gente daria tentativa de enfatizar também o lugar do trabalho, né? Na categoria trabalho, ontologicamente considerada, né? A relação do trabalho com o ser, a relação do trabalho com a identidade, né? Ela é uma central categoria na saúde mental, nós sabemos bem, além das condições, talvez, materiais, além da educação, o desenvolvimento. A gente teria aqui alguns subtemas, né? O que é fundamental na saúde? O desenvolvimento, a condição material, mas o trabalho é pro adulto, evidentemente, central. Eu queria falar um pouquinho disso hoje. Como é que você vê esse contexto contemporâneo de trabalho e sua relação com as condições de saúde mental do brasileiro? Eu vou falar do brasileiro especificamente. Sim, sim. Na outra questão, você citou um ponto que eu acho bem interessante também, né, do equilíbrio. Eu tendo a pensar também o equilíbrio como um valor estético. Eu acho que a vida não tem muito equilíbrio. Nós somos equilibristas em si, né? Se a gente pensa, inclusive, equilíbrio como uma homeostase, um estado equilibrado das coisas, para Freud isso está muito próximo da morte, né, da pulsão da morte, ou seja, volta ao inorgânico. O humano são justamente esses altos e baixos em si, né? Eu acho que não é só ter um equilíbrio, mas aguentar os altos e baixos. Saúde mental seria conseguir apertar o cinto dessa montanha russa para a gente não voar para fora, né, nesses altos e baixos, nesses loopings que a gente dá em si. Bem, mas o trabalho ele tem entrado em voga, ou precisaria entrar muito em voga, né? A psicologia como
um todo sempre olhou o olhar, sempre teve um olhar da relação do trabalho muito, muito rotulado, né? As disciplinas de psicologia do trabalho sempre foram algo voltado muito para o técnico, para o RH, etc. E a gente está falando de uma relação que é visceral, assim, que é uma relação que ao mesmo tempo pode realizar o indivíduo, como pode adoecer o indivíduo, matar. As pessoas adoecem, as pessoas morrem em suas relações de trabalho, como também podem se realizar nas relações de trabalho. Porque o trabalho, né, eu sempre tenho dito isso, tenho trabalhado isso muito com os alunos, o trabalho vem para responder uma pergunta social muito importante: quem é você? Né? Quando eu pergunto quem é você, o que você me responde? Sou Fábio, sou psicólogo, sou professor. Bem, mas eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. Né? Ou seja, quando eu pergunto pelo ser, você me responde pelo fazer. E quando eu pergunto quem é você, eu também não quero saber quem é você. Eu quero saber o que você faz. Porque essa é justamente essa pegadinha, né, do social. Né? O trabalho vem para fortalecer, fomentar, construir aquilo que nós vamos chamar de identidade do adulto. Ou seja, o adulto se reconhece a partir daquilo que ele faz. E isso, ao mesmo tempo, é comum, é banal, é banalizado hoje nos meios sociais. Isso é uma problemática, né? Porque nós temos justamente essa confusão, e eu gosto muito desse termo, né? A alienação vem dessa confusão entre o que é do eu e o que é do outro. Ou seja, a minha identidade se funde com o trabalho, né? Ou o emprego, ou a empresa, seja lá qual for essa relação. Porque a gente reduz isso em uma premissa muito importante, né? Eu pergunto quem você é, você me responde aquilo que você faz. Isso tem um reducionismo, ou seja, eu sou aquilo que eu faço. Né? Isso é problemático, Fábio. Por quê? Se eu sou aquilo que eu faço, quando eu não faço, quem sou eu? Né? Então a gente já pensa, né? Pandemia, isolamento, desemprego, aposentadoria, férias, sabe? Tem gente que surta nas férias, tem mal-estar, se sente culpado por ter direitos. E direito não é um negócio que nasce em árvore, direito é produto, né, de muitas lutas, muitas batalhas no campo jurídico, político, social. Muita gente já morreu para que a gente tenha os direitos que temos hoje. Mas o que eu tô tentando mostrar? Como está ligado hoje essa identidade do trabalho, que se funde com a identidade do sujeito, que é a identidade do produzir. Eu preciso ser produtivo. E as pessoas, por exemplo, em férias, eu vejo pessoas assim, batem nos consultórios, eu tô mal porque eu não me sinto produtivo. E eu pergunto, produtivo para quem, cara? Férias é muito produtivo, mas ele quer ser pelo mercado. O mercado se transforma nesse grande outro, nesse grande pai, grande mãe, que precisa olhar para a gente como uma forma bem vista em si. Né? Então, a partir dessa premissa, né, se eu sou o que eu faço, quando eu não faço, quem sou eu? Mas se eu sou aquilo que eu faço, quanto eu mais faço, mais eu sou. E isso é uma lógica muito complexa e muito contemporânea, cada vez mais forte. Né? Hoje nós estamos construindo uma visão de um trabalhador que também se autoexplora, Fábio. Hoje, há um tempo atrás, quando a gente via esse trabalhador, né, com mal-estar, a gente ia buscar onde estava o chefe mau. E hoje esse chefe, esse tirano já está aqui. Ele já está construído como uma forma de ideal. Ou seja, nós estamos nos deparando com sintomas sociais gravíssimos. Ou seja, a redução do conceito, por exemplo, de sucesso, de felicidade, é uma relação de produção e consumo. Ou seja, é visto como mais feliz aquele que pode gozar mais, aquele que pode usufruir mais, aquele que pode consumir mais. Né? Só que, para eu consumir mais, eu preciso produzir mais, então eu produzo para consumir. Só que quando eu consumo, essa é a pegadinha do mercado em si, sempre tem uma coisa nova para consumir. O nosso buraco existencial nunca é tamponado com isso. Então eu volto de uma viagem, já tem outra. Eu tiro um celular novo, já tem outro. Então eu preciso consumir mais. E para eu consumir mais, eu preciso produzir mais. Aí quando eu produzo, consumo mais. Olha, um ciclo vicioso interminável. Pessoas passam a vida em cima disso.
E aí, quando a gente entra, por exemplo, em um ponto de pandemia, de isolamento, essas válvulas de escape, né, positivas ou negativas, ou seja, esse consumo, a gente viu pessoas desesperadas, não porque estavam com medo de morrer, pessoas desesperadas porque não estavam conseguindo consumir, Fábio. Então precisava consumir. Eu lembro, no meio da pandemia, no ano passado, abriu um shopping em Goiás, e as pessoas entravam de carro dentro do shopping para poder continuar consumindo, né? Pessoas que começaram a perder os seus laços, ou seja, não tem mais nem um cafezinho para conversar com o outro, para dividir o seu mal-estar. Esse é um ponto importante. Tem faltado cada vez mais nas relações de trabalho um lugar de escuta para o trabalhador. E todo sofrimento, todo mal-estar precisa ser falado, precisa ser escutado. Isso tem sido uma grande precarização. Nós estamos quebrando o ideal do home office. Há um tempo atrás as pessoas pensavam, nossa, eu quero chegar a um ponto de trabalhar em casa. Bem, não é bem assim. A gente viu que é um mal-estar trabalhar em casa. Por quê? Não tem estrutura, os horários são variados, então como a gente já está nesse ideal, né, de produção, produz até mais tarde, perde esse limite, aí tem filho correndo, aí tem que fazer comida, aí tem que lidar com as demandas da casa. É um transtorno em si, quebrou esse ideal, né? Então, tudo isso são questões que nós estamos vendo. E como não tem mais esse ambiente de escuta, esse lugar, eu vejo os meus colegas por uma tela e eu tô com mal-estar. Só que eu vejo meus colegas bem, todos felizes nas suas telas. Eu acho que eles estão bem e eu não estou. O que eu imagino, Fábio? Que o problema está comigo. Ou seja, nós estamos nos adoecendo e o mais grave, nos culpabilizando por adoecer. A gente vê questões muito fortes nisso, né? A gente vê adoecimentos novos, por exemplo, síndrome de burnout. Isso é uma doença nova. O que acontece, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Daqui a pouco a gente vai ter que carregar o DSM num carrinho de golfe, porque não cabe mais coisa, de tanta doença que é colocada lá. Perfeito. Agora, só para finalizar, como o mercado tem olhado para o adoecimento psíquico, né? Por exemplo, o Fábio desenvolveu a síndrome de burnout, esgotamento no trabalho, esse mal-estar, esse cansaço, não consegue desenvolver nada, pensar. Qual que é o discurso? Poxa, o Fábio adoeceu, coitado. É que ele não deu conta da nossa correria. Consegue perceber a perversão desse discurso? Ou seja, ele não deu conta. As relações de trabalho estão super bem, né? A gente não precisa pensar. Ou seja, nós estamos num momento que é útil para o mercado o adoecimento do indivíduo, porque a patologização única e exclusiva do indivíduo nega o sintoma social que produz. Ou seja, a gente não precisa falar sobre as relações de trabalho. Foi o fulano que adoeceu. E esse fulano se sente mal por adoecer. É doente a sociedade na qual quem adoece se sente culpado pelo adoecer, Fábio. William, perfeito. Estou conversando com o professor William McCormick Maron, que é da Universidade Tuiuti, do Paraná. William, você falou lá, vou recuperar, são várias coisas, né, que a gente vai conversando e outras surgem, mas eu vou recuperar aquela lá do equilíbrio. Eu estava me referindo àquela expressão dejuriana que ele chama de precário, né, o equilíbrio precário, né, sem querer significar com isso uma estabilidade realmente, é sempre aquele limiar, tanto que para Dejures o enigma passou a ser a saúde, como que as pessoas, embora o contexto seja adoecedor, elas permanecem aí no limiar, né? E uma coisa que me chama muita atenção, muitos colegas também vêm falando, é talvez da possibilidade daqueles que nos ouvem olhar para essa noção de trabalho de uma forma mais ampliada possível, que não seja essa exclusivamente vinculada à produção e a um trabalho pago, ou a um trabalho, né, ou muito mais ainda hoje formal, regular, porque hoje a precarização e esse esgarçamento das formas tradicionais de trabalho colocou metade da população brasileira em situação de irregularidade total, né, de insegurança trabalhista total.
Então, o trabalho como obra, nesse sentido, talvez seja uma alternativa, não desmerecendo e não desconsiderando, melhor dizendo, as difíceis condições de um trabalhador, por exemplo, ter um hobby, né? Um trabalhador que trabalha aí 10 horas por dia, chega em casa super cansado, e não sei se tem condições de ter um hobby, ou de ter um trabalho voluntário, de olhar para o trabalho por outras perspectivas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, essa relação entre o trabalho voluntário, né, as formas contemporâneas de trabalho e as alternativas ao trabalhador de se ver realizado, entre aspas, por formas de trabalho que não sejam essas da produção, né? É possível olhar com alguma esperança e colocar o trabalho nesse patamar? Bem, Fábio, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esperança em si ou sobre positividades. Eu não sou muito otimista, né? Pelas minhas orientações teóricas, etc. Mas é uma luta. Eu acho que é uma luta constante. Eu acho que essa questão é visceral, muito importante que você levanta. A gente precisa lembrar, primeiro, que nós não somos psicólogos, né? Eu acho que a gente está falando também para um grupo de futuros psicólogos dentro da universidade. Nós não vamos ser psicólogos apenas de uma classe média, né? Que tem essa possibilidade de, mesmo tendo mal-estar, pode consumir depois, ou seja, para se aliviar. Então, essa foi uma grande criação da classe média. Isso foi uma grande criação do século XX, ou seja, essa válvula de escape, ou seja, essa alienação ao consumo como uma válvula de escape do mal-estar do trabalho, né? Ou seja, o trabalho originalmente como essa ação do humano sobre o meio, sobre ele próprio, né? Gerando um produto que é dele, né? Diferente do emprego, que é essa relação de troca formal, onde eu entrego o produto, o tempo ou a força do meu trabalho em troca de um salário. Onde o produto do meu trabalho já não é mais meu, é do outro, que me compensa com salário, e eu busco um certo alívio com que eu posso consumir. Então isso ainda um privilégio de alguns, né, que podem consumir, ou seja, se aliviar disso, ter um hobby em si. A gente está falando de uma grande de uma grande gama de trabalhadores que tem que escolher todos os dias hoje se vão para a rua e correm o risco de se infectar ou se fica em casa e perde seus vencimentos, seus trabalhos ou seus empregos, etc. Estar em casa em si já é um privilégio para alguns. Para outros tem que estar na rua. E esse é um grande mal-estar, né? Que tem que estar entregando, né? Então, quando entrega bem o produto, foi a empresa que entregou. Quando eu caio na minha moto, quebra a perna, sou eu, não tem direito, né? E uma sociedade que está romantizando, né, banalizando, tudo é empreendedorismo, a moça lá que foi abandonada pelo marido, perdeu o emprego, estava vendendo cantinha, empreendedora. Bem, pergunta para ela se ela não queria ter seus direitos trabalhistas de volta. Não dá para romantizar isso, né? Esses discursos, né, organizacionais que levam cada vez mais a esse ideal da produção, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ou seja, agora é hora de vestir a camisa, pense como dono. Eu acho pense como dono uma das grandes falácias e sacanagens, Fábio. Porque eu quero, Fábio, que você pense como dono, mas eu não te dou o lucro do dono. O lucro fica para mim. Ou seja, você se explora com uma ideia ilusória que vai ficar parecido com o dono, porque a gente imagina que o patrão, ou seja, aquele que tem o capital, é aquele que goza mais. Então, eu nego, inclusive, ser do proletariado, né? Eu nego, inclusive, os direitos do proletariado, porque eu imagino que assim eu vou ficar mais parecido com um patrão que me explora. Só que isso é ilusório. Então eu penso como dono, mas não ganho os valores do dono. Isso é super atual, não é, Fábio? Pois bem, só que isso é Marx, né? Só que a gente não pode usar esse nome, porque caem trovoadas, sei lá, o mundo cai. Mas isso mostra como é atual, né? Essa precarização que já vem de um tempo, né? Mas como
potencializa um período de pandemia, um período de recessão, um período desse ideal construído acima do consumo, acima da produtividade, ou seja, a alienação se transformou no status, o workaholic se transformou no status. Né? Sensacional. Professor William McCormick Maron, da Tuiuti do Paraná. Professor, eu fiquei pensando aqui, né? Essas formas, você vê, eu também sou professor, também sou da área do trabalho, e o meu grupo de 5º ano deste ano letivo fez um dos estágios de 5º ano de formação da área de psicologia do trabalho, fez num sindicato de entregadores, desses motoboys, né, de entregas, que na pandemia se alçaram a uma categoria muito relevante do trabalho, uma categoria consciente por um lado, né, e a gente foi para fazer uma pesquisa de intervenção, e entre as atividades aplicamos lá questionários, né, e tivemos aí cerca de 50, quase 50 respondentes, e entre as perguntas, muitas tinham essa tentativa de identificar a conscientização do trabalhador em relação às suas condições e aos riscos à saúde e aos agravos, né? E para nossa surpresa, William, ou não nossa surpresa, né? Porque a categoria de alienação, você citou aí, ela existe já, vai para 200 anos, né? O trabalhador, em geral, ele disse, olha, tá tudo bem, eu estou pagando minhas contas, afinal de contas. Ao mesmo tempo, quando tinha perguntas assim, você já se acidentou? Já. Teve seguridade? Teve respaldo? Não. Né? Há um risco de acidente? Há. Mas você se sente bem? Sim. Estamos bem. Aquelas escalas de saúde mental, como você se sente nos últimos meses? Em geral, bem. Né? Então, a gente, claro que foi um trabalho muito pandêmico, né? Os estágios foram atravessados por várias limitações, mas foi um trabalho que nos apontou que funcionam esses mecanismos de defesa do trabalhador, e ele continua afirmando que está bem, muito embora a sua situação esteja nada bem, né? A gente comprova isso em várias outras perguntas. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho agora na formação da psicologia também, diante desse compromisso, né? Porque por muito tempo, e em muitas formações ainda é assim, a psicologia no campo do trabalho, ela realmente se volta aí, sem nenhum demérito, né? Mas enfim, ela se volta em geral aí para a construção dessas técnicas organizacionais, de funcionalidade organizacional, visando, né, os ganhos de produção, produtividade e tal. E qual é o lugar, né, da formação da psicologia crítica do trabalho, e qual é o lugar do profissional de psicologia no contexto das empresas hoje com essa perspectiva? O que a gente, né, como é que a gente pode olhar para a formação tendo em vista esses fenômenos e desafios da psicologia no contexto do trabalho? Eu sei que foi uma pergunta extensa, imensa, mas você dá conta para a gente ir encaminhando aí para o final. Muito obrigado, William. Valeu. Bem, isso é uma grande questão mesmo, ou seja, há uma tendência de reduzir, né, esse é um discurso organizacional, discurso de business, ou seja, reduzir a atuação do psicólogo no trabalho a uma execução de RH. Né? Isso em si já é a precarização do nosso campo de trabalho. Primeiro porque não precisa ser psicólogo para executar RH. Muitas empresas preferem até que não seja, inclusive. Ou seja, nós precisamos ampliar isso, nós precisamos mostrar, e aí entra também a nossa formação, né, a importância dos estágios, dessa comunicação, porque isso não é automático, isso é um processo pedagógico, ou seja, nós precisamos, enquanto classe, também mostrar ou tentar mostrar para as organizações o que é possível atuar, mesmo com resistências. Ou seja, o campo do trabalho é um campo extremamente resistente, porque é um campo que não pode ter medo, não pode ter dúvida, não pode ter ansiedade, ou seja, não pode ser humano. Ou seja, o mercado só exalta os fortes, né? Então, ter um psicólogo do trabalho ali, com outras atuações, ainda não é bem visto. Agora, a gente precisa pensar o que precisa ser avançado em práticas, em tendências, né, para que isso mude. Eu tenho comigo, Fábio, três grandes desafios, né, para além do RH enquanto psicólogos do trabalho. Né? Primeiro, abrir um lugar de escuta nas relações de trabalho.
ou seja, para esse trabalhador, não é fazer clínica, mas é entender demandas, acolher demandas e poder encaminhar essas demandas, seja para fora, seja enquanto projetos. Isso falta. E isso não é projetos gigantescos, é 5 minutos no café, 10 minutos no almoço, né? Toda dor precisa ser falada, todo sofrimento precisa ser escutado, ser acolhido, e esse trabalhador está desamparado, porque ele acredita que não tem como falar com ninguém, porque pode ser taxado, pode ser visto como alguém que reclama, que não é dedicado o suficiente, ou seja, como um motoboy que diz que está tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Eu vou dizer que está tudo bem. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação, se vai para o patrão, se não vai, né? Segundo, mediar demandas que são conflitantes, né? Ou seja, qual que é a demanda da organização? Produção e lucratividade. Isso é fato. Todas as empresas querem isso. E não tem problema com isso. Já me acostumei com isso. A questão é o que essa empresa faz para ter lucro e produtividade. Tem empresas que investem mais no ser humano, tem empresas que coagem mais no ser humano, né? O que o ser humano quer, Fábio? Uma série de coisas, cara. Se eu perguntar para cada um vai ter demandas, né? Realização, bem-estar, saúde, consumo, ou seja, como se faz essas demandas que são muitas vezes conflitantes serem mediadas? Quem que vai mediar isso? Porque se não tem mediação de demandas, uma demanda se torna imperativa. É a demanda que tem o poder do capital, né, que é da organização. E o terceiro e último grande desafio que eu tenho visto é fomentar, potencializar, estreitar laços entre trabalhadores. Laços sociais, vínculos emocionais, relações de identificação, falando de um termo freudiano, relações de identificação entre trabalhadores. Porque a gente tem entendido, Fábio, que o vínculo afetivo, que o laço emocional ainda é dos últimos refúgios de bem-estar contra violências sociais, organizacionais, etc. Né? Mesmo trabalhando de uma forma precarizada, mesmo sendo violentados, explorados, bem, se a gente se gosta, se a gente se protege, se a gente se cobre, se a gente se une, ainda é um respiro, e isso tem sido cada vez mais precarizado. Na pandemia, por exemplo, eu não tenho mais como encontrar esse outro, eu não tenho mais como falar com esse outro, mobilizar, pedir ajuda, e o mercado tem se encaminhado cada vez mais da produção individual, da recompensa, da premiação, que tira que mascara essa cisão entre a empresa, o empregador e o empregado, e promove essa hostilidade entre o empregado e o seu par, porque eu quero um prêmio, ele também, ou seja, isso é uma jogada que cada vez tem sido mais forte. Então acho que faz muita falta e é muito importante a gente atuar enquanto potencializadores e fomentadores dos laços afetivos entre os trabalhadores. William, sensacional isso, né? O espaço de escuta e a criação de coletivos de afeto e solidariedade, ao invés de competição, talvez fica aí como dica. Bom, eu conversei com William McCormick Maron, ele é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em filosofia pela PUC do Paraná, docente do curso de psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná e coordenador do curso de pós-graduação em psicologia clínica da mesma instituição. William, eu sinceramente grato, infelizmente o nosso programa tem essa extensão de 30 minutinhos, né? Fica aqui já um convite para um segundo papo, a gente, se tudo correr bem, vai continuar com esse programa por um bom tempo. Eu lembro aqueles que nos acompanham que nossos canais de comunicação são dois, o e-mail e a saúde mental como vai, tudo junto, @uem.br, e o telefone WhatsApp 44 997227115, todos aqueles que queiram enviar dúvidas, sugestões, perguntas ou críticas ou elogios, a gente está à disposição. William, obrigado, meu querido. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado você, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, muito honrado estar aqui, um abraço a todos, até uma próxima. Valeu, abraço, até mais. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá.
coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental, como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.